Quero trazer assim a palavra breve. E eu creio que Deus ele vai esclarecer algumas, talvez, dúvida que você tenha. E eu começo te fazendo uma pergunta. Podemos ser profetas? Podemos ser profetas? Sim. Glória a Deus. A gente, nessa manhã, nós vamos estar entendendo um pouquinho sobre isso. Para que nós venhamos separar profeta, dom, para profeta chamado. Tá? Então, a gente precisa entender isso porque algumas pessoas, elas profetizam, elas têm o dom de profecia e elas se comportam como um profeta, né? E não deve ser assim. Quem tem um dom de profecia, tem um dom de profecia, não tem um chamado de profeta. A Bíblia especifica os 5 ministérios. Tá? Eu queria que você fosse comigo lá, rapidinho, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Para que nós venhamos já começar entendendo o que é chamado e o que é dom. Tá? Capítulo 4, versículo 11. Deus não chamou todos como profetas. Deus também não chamou todos como pastores. Deus não chamou todos como evangelistas. Né? E aqui, o apóstolo Paulo, ele nos mostra esses 5 ministérios, que e ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. São chamados, tá? Isso aqui chama chamados. Apóstolo. Essa foi a função dos discípulos de Jesus, o apostolado. Um chamado específico para uma obra multiplicadora, uma obra grande, uma obra de liderança. Profeta é um governo diferente. O governo profético ele é diferente. É mais a nível de profecia, de direção. Evangelista. Já fala evangelista. É uma obra voltada para missões, para fazer a obra. É um missionário dos dias de hoje. Alguém que é chamado para ganhar almas, para resgatar pessoas do pecado. Pastores é aquele que pastoreia, é aquele que vive com ovelhas. É aquele que foi chamado para cuidar de ovelhas. Foi chamado para cuidar de ovelhas. E o mestre? O mestre é aquele que é chamado para ensinar, instruir. Mas o que nos chama a atenção é que todos nós aqui podemos ser usados como profeta em momentos. Podemos ser usados como mestres. Podemos ser usados como evangelista e como pastores. E desenvolver a obra de Deus, ou fazer com que a obra de Deus funcione. Como assim? Eu posso não ter o chamado de mestre, mas eu dou aula, eu ensino, tá, pessoal? Eu posso não ser pastor, mas eu pastoreio pessoas.
Eu posso não ter o dom de pastorear, o chamado. Não é nem dom, é o chamado. Dom é uma coisa, chamado é outra. Fui chamado para isso. O dom é te usar. Então você pode ser um pouquinho. Não porque você quer, porque Deus vai te dar. Entende? Você não é um professor, você não é um mestre de chamado. Você não foi chamado por Deus para ser mestre, mas você precisa saber ensinar. Você precisa dar aula. Isso é desde uma escola dominical, a um curso, a um treinamento. Ok? Então, tá dando para você entender o que é ter um dom e o que é ser usado, ter um chamado, ter um estilo de vida. Chamado é um estilo de vida. Dom é algo que Deus vai te usar no momento certo. Entende, irmãos? Então, todos nós podemos ser profetas. Profeta no sentido de profetizar. Chamado é outra coisa. Biblicamente, nós vamos dar uma passeada na Bíblia, para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá? Porque Deus, ele tem, pessoal, algo específico com o profeta. Tá? Profeta é um dom, é um chamado específico, que exige muito cuidado, mas muito cuidado. Nem só o profeta como o dom de profecia. Você abrir a sua boca para dizer, Deus mandou eu te dizer. E em alguns momentos específicos, Deus, ele nem diz isso. Ele fala diretamente com você. E ele diz, eu. Ele se coloca na primeira pessoa. Então, o ser humano está sendo usado por Deus, o profeta, está sendo usado por Deus e ele fala na primeira pessoa, eu. Se o profeta ou qualquer um pensar em fazer a loucura de dizer é eu que estou falando contigo e não for Deus, for ele vai pagar um preço. Nós também vemos isso na Bíblia e vamos ver daqui a pouco. Então, é profeta? Deixe ser usado. Tem o dom de profecia? Deixe ser usado por Deus. Eu costumo dizer que nós precisamos ter bastante cuidado e não usarmos a palavra de Deus. Mas precisamos vivê-la. Tá, irmãos? Viver a palavra de Deus é diferente de usá-la. A gente pode dizer usar a palavra de Deus porque a gente conhece ela, é uma coisa. Mas vivê-la, você e Deus com uma vida reta, espírito, você e Deus, teu espírito com o Espírito de Deus, a ponto do Espírito de Deus vir e se manifestar em você, em profecia, ou com a própria revelação. Normalmente ele revela ao profeta, ou ele não revela, o profeta nem sabe o que está falando, a boca só abre e o Espírito Santo fala. E vocês já viram pessoas interessantes, que as pessoas, em alguns momentos, quando elas estão sendo usadas por Deus, o profeta, ele se transfigura, a fisionomia dele muda. O profeta, ele tem a fisionomia mudada em alguns momentos. E é o Espírito de Deus, é o caráter de Cristo se manifestando na pessoa. Então nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que foi chamada, de um profeta que foi chamado, que vocês todos conhecem, a igreja conhece, que foi o profeta
Samuel. Um profeta que foi chamado para ser profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Era raro você encontrar um profeta que exercia também a função de sacerdote. Por quê? Porque o profeta é aquele que recebe de Deus e passa para o povo. Então, o profeta recebe de Deus e passa para o povo. O sacerdote não. O sacerdote é aquele que na época ele recebia do povo e levava para Deus. Através de quê? Através do sacrifício. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você não precisa de ninguém para confessar os teus pecados, para que haja remissão dos teus pecados. Hoje, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Então você tem livre acesso ao coração de Deus. Ah, pastor, então a gente não precisa mais confessar os pecados uns aos outros. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Sim. Eu vou te explicar quando é que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Se você não está ferido, se você está bem com Deus, se você é sarado interiormente, isso não estou generalizando, tá? Se você está bem, só você e Deus, você já tem uma vida tranquila, uma vida bem com Deus. Mas se alguém é ferido, se alguém não consegue se libertar só, se alguém não consegue ter uma vida plena com o Espírito Santo só e Deus, ele vai precisar da ajuda de alguém. E aí é onde vem a confissão. E aí é onde Tiago diz: confessai os vossos pecados, as vossas iniquidades, uns aos outros, para que sejas sarado. Por que tem pessoas que elas não conseguem se libertarem apenas se convertendo a Cristo? Apenas entregando a vida delas para Cristo, elas não conseguem se libertar. Por quê? Elas não conseguem se libertar simplesmente porque elas vão precisar da ajuda de alguém. E aí é onde cumpre a palavra, tá? Mas vamos voltar, vamos lá abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Aqui, nós vemos um profeta sendo chamado. Tá? Nós vemos um profeta sendo chamado aqui. Capítulo 3, versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Ele correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que me chamaste? Mas ele, no caso Eli, que era o profeta, disse: eu não chamei. Volta a deitar-te. Ele foi e se deitou. Mas o Senhor novamente chamou Samuel, e Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, volta e deita-te. Mas Samuel não conhecia ainda o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. Ou seja, era um profeta
novo. Era alguém que estava iniciando o seu chamado. Tá? Era alguém que estava iniciando o seu chamado. Versículo 8. E o Senhor chamou a Samuel novamente pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o rapaz. Eli disse a Samuel: Vai, deita-te. Se fores chamado, então diz: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi, deitou-se no seu lugar. O Senhor veio, parou e chamou, como das outras vezes. Samuel, Samuel, e Samuel disse: Fala, porque o teu servo escuta. O Senhor disse a Samuel: Eis que farei uma coisa em Israel, que fará tinir os dois ouvidos de quem a ouvir. Naquele dia, cumprirei contra Eli o que dissesse, o que disse acerca da sua casa. Começarei e terminarei. Eu farei saber a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele sabia, porque os seus filhos praticaram o mal e ele não os repreendeu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua maldade nunca será perdoada, nem com sacrifícios e nem com ofertas. Olha para mim. Olha como iniciou-se o ministério de Samuel, do profeta Samuel. Quem era o líder de Samuel? Profeta Eli. Mas era um profeta que estava com a sua casa desarrumada. E aí Deus levanta Samuel e diz: Olha, eu vou puni-lo, vou punir a sua casa. Porque ele está sabendo do que está acontecendo com seus filhos e ele não faz nada. E aí Eli era um profeta experiente. Ele chega para Samuel e diz: Samuel, o que foi que Deus te falou? E aí Samuel ficou o quê? Enrolando, né, irmãos? Para não falar. Samuel procurou, a partir do versículo 15, né? Samuel ficou deitado até de manhã. Eu creio que ele ficou com medo de dizer para o seu líder, profeta, que Deus estava revelando a vida dele, a vida errada dele e da família dele. Samuel ficou deitado até pela manhã, depois abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temia contra Eli essa visão. Ou seja, aí Eli foi e chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E este disse: Eis-me aqui. E ele disse: O que te falou o Senhor? Eu te peço que não escondas de mim. Deus faça isso e muito mais, se esconder de mim alguma coisa do que ele te falou. Ou seja, se você não me contar o que Deus te falou, o que ele falou que ia acontecer comigo, vai acontecer com você. Então, olha a responsabilidade de um profeta. É muito grande, irmãos. A gente percebe, nesses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas brincando de ser profeta. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Abrir a boca e dizer que é Deus que está dizendo. A Bíblia nos diz que profeta só é profeta quando ele fala e se cumpre.
Se ele fala e não se cumpre, ele não é profeta. Tá? Eu estou falando do profeta que vive como profeta, não é a profecia. A profecia não é profecia. Nós chamamos de profetada. Quando alguém abre a boca e fala que diz que Deus mandou e Deus não mandou. Mentira. Falando mentira. Nós precisamos ser usados. Nós precisamos se permitir ser usados por Deus. Seja com todos os dons que Ele tem. Nós precisamos nos permitir a isso. Precisamos. Precisamos ser usados por Deus. Usados por Deus. Mas nós não podemos nos permitir ser usados por nós mesmos. E falar aquilo que Deus não falou. Tá? Então, tá dando para você entender o que é uma profecia e o que é ser chamado para ser profeta? Normalmente, o profeta não tem medo, irmãos. Normalmente, o profeta ele não tem medo. Porque ele se conhece, ele sabe do chamado dele. Ele sabe da responsabilidade que ele tem como profeta. E ele sabe que se ele não falar o que Deus mandou, ele vai pagar o preço por isso. Ele vai sofrer por isso. Tá? Então, a gente vê homens e mulheres, né, que têm sofrido hoje em dia e no passado também. Porque eles falavam o que Deus mandava. E por isso eles eram perseguidos. Mas quando Deus manda, Ele garante. Se Deus te chamou para tal obra, Ele vai garantir o teu chamado. Amém? Se Deus falou que você será um profeta, chamado para ser profeta, Ele vai cuidar de você e você vai abrir a boca sem perceber. Tá? Você vai abrir a boca sem perceber e vai declarar aquilo que Deus mandou. Se Deus te chamou para ser pastor, para pastorear, em meio às lutas, às tribulações, você vai estar ali rente, porque você vai entender que você foi chamado para isso e que Deus vai garantir. Então você não vai se desesperar. Tá? Se você foi chamado para ser evangelista, para evangelizar, para ir para as nações, Deus também vai garantir a tua vida, onde você estiver. Ou vai te matar também, na primeira oportunidade que tiver. Porque Deus é Deus. Sabe? Deus também é Deus, então Ele faz o que Ele quiser. Quantos missionários têm ido aqui para regiões do Brasil e têm morrido de malária? Quantos missionários, você já viu o relato de missionários evangelistas que foram aqui para algumas regiões do Brasil e os filhos morreram? Eu conheço a história de um casal que foi para a Amazônia que perderam os 2 filhos com malária. Perderam não, Deus levou os 2 filhos deles. Entende? Então, assim, o homem vai sentir, o homem natural, mas o homem espiritual ele vai dizer, se Deus levou é porque meus filhos não era para continuar aqui na terra. Então, a gente precisa entender qual é o real propósito de Deus para nós. Falei isso aqui domingo à tarde, se eu não me engano. Nós precisamos, não foi domingo, foi quinta-feira à noite. Nós precisamos entender qual é o nosso real, ou qual é o real chamado, função de Deus em nós, ou para nós. Para que no momento da luta, da tribulação, da dificuldade, você também venha entender. Porque, já que estamos falando de profeta, os profetas sofreram. E muito, muito, muito. Os profetas foram mortos. Os profetas foram jogados em prisões. Os profetas apanharam. O exemplo de um está lá, no livro dele mesmo, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Abre comigo. Como o nosso tempo aqui é bem corrido, nós vamos aproveitando Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Aqui nós vemos também como Deus chamou
o profeta Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes de formar-te no ventre, te escolhi. Antes da tua saída do útero, te consagrei o quê? Profetas. Para povos e te nomeei. E eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um jovem. Isso não importa. Isso não importa a idade. Não depende de idade. Chamado não depende de idade. Disse o Senhor para mim: não diga sou jovem, versículo 7. Pois ao lugar que eu mandar, irás, e tudo que ordenar, farás. Não tenha medo deles. Aqui vem, irmãos, a resposta, a palavra de fortalecimento para Jeremias. Não tenha medo deles, porque estarei contigo para salvar-te, diz o Senhor. Ô, irmãos, não tenha medo deles, porque eu vou estar contigo para te salvar. Amém? Aí lá no capítulo 33, Jeremias é preso. É preso não. 33, 3. O que é que diz? Clame a mim e respondeste-ei. E anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe por quê? Ele estava preso. A Bíblia diz que Jeremias foi enterrado na lama até o pescoço, só ficou a cabeça de fora. Então, se Deus falou para Jeremias aqui, olha, não tenha medo deles, porque eu vou estar com você. Aí logo após, na caminhada dele, ele é pego e preso. E uma das tipos de prisões foi jogar no poço de lama. Hoje existe esse tipo de tortura, tá, irmãos? Ainda existe. Né? Enterra a pessoa até o pescoço, dentro da lama ou dentro da terra. Só fica só com a cabeça de fora. E aí você... O que você entende disso? Oh, mas como é que Deus disse que ia me garantir a minha segurança? Deus não falou para ele que ia garantir a segurança dele, irmãos. Deus falou para ele ter coragem. Versículo 8. Não tenha medo deles, porque estarei contigo para salvar-te, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca e disse-me Deus, eis que pus as minhas palavras na tua boca. Atenta, te nomeei nesse dia sobre os povos e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Representante de Deus fala o que Deus manda, seja para construir ou seja para destruir. Por isso que nós precisamos ter cuidado, porque da nossa boca só deve sair palavras de bênção. Porque a nossa palavra, o que sai da nossa boca é palavra viva, irmãos. É o que está escrito lá, que eu creio que vocês aqui conhecem de qual é salteado esse versículo, Provérbios 18, 21. Que diz que a morte e a vida está no poder da língua, das palavras, está no poder do que você fala. Então, se você abençoa, você abençoa. Deus falou isso para Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Foi isso que Deus falou para Abraão. Então, o que sai da tua boca é palavra viva. Não é apenas palavra jogada fora. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. E como a gente fala. Tá? E Deus falou aqui para Jeremias, eu vou te dar poder para você construir, para você desconstruir.
Vou dar poder para você plantar e para arrancar também. Isso aqui revela a palavra de um profeta. Não se deve brincar, irmãos, com profeta. Tá? Profeta que é profeta de verdade. Eu não quero muito meia com ele. Eu não quero brincadeira com ele. Tá? Porque se ele abençoar, abençoa mesmo. Mas se ele amaldiçoar, ele amaldiçoa mesmo. Então, vemos pessoas falando, né, mal de pessoas, de profetas de verdade, vão pagar um preço depois. Tá? Porque se é enviado de Deus, Deus tem ciúme, Deus cuida. Deus tem segredo que só revela para esses profetas. O livro do profeta Oséias não, irmãos, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz que Deus ele não deixa as coisas acontecerem sem que antes ele avise para os profetas. Então, tudo o que acontece no mundo hoje, os profetas estão avisando. Eu poderia citar o nome de alguns aqui. Profetas que têm avisado há anos e anos, irmãos. Têm falado sobre os dias que nós estamos vivendo agora, os dias atuais. Porque profeta é para isso. Porque profeta, ele avisa o que está acontecendo agora. Ele avisa o que vai acontecer no futuro. Esse é o papel do profeta, é alertar a igreja, é ensinar a igreja a ficar atenta aos sinais. Vocês lembram do profeta Daniel? Todos vocês aqui conhecem o jejum de Daniel. Daniel orou e jejuou quantos dias? 21 dias. Você sabe o que é que Daniel queria saber nesses 21 dias? Ele queria que Deus revelasse a ele o que ia acontecer naqueles dias e nos dias de hoje. Por isso que ele fez o jejum e persistiu 21 dias. Quando foi no último dia, ou no penúltimo dia, Deus chega para ele e diz: olha, Daniel, eu tenho ouvido as tuas orações todos os dias. Gabriel tem tentado te trazer o recado todos os dias. Mas um principado da Pérsia. Pérsia é o que, irmãos? Pérsia é uma região. Então, o principado que comanda a região não está deixando Gabriel passar para te dar o recado. E aí foi preciso eu enviar o Miguel. Né? Então, era um profeta, já que Daniel era um profeta, que estava buscando de Deus a resposta para aqueles dias, para o seu povo, para a sua nação. E esse é o papel do profeta. O profeta dos dias de hoje é buscar a revelação de Deus para a igreja, para que a igreja esteja atenta. O profeta é aquele que alerta, o profeta é aquele que avisa. O profeta é um mensageiro de Deus. Né? O profeta é aquele que foi usado para trazer a mensagem. Então Deus diz para ele, Deus falou para eles, Deus falou para Jeremias que ele era profeta. E aí, Jeremias tinha certeza. Não é axiologia. Ah, eu acho que eu sou profeta. Não é assim que funciona. Não é porque falou uma profecia. Não é porque revelou o pecado de alguém. Não é porque Deus te mostrou a vida de alguém que você deve dizer que você foi chamado para ser profeta. Tá? Deus talvez tenha apenas te usado para profetizar para alguém. Então, mas busque. Cada um de vocês precisa buscar. O que é que Deus quer para você? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Porque Deus te chamou para uma obra específica. Deus não te chamou para ficar bonitinho assim, né?
para viver aí casa, igreja, casa, igreja, casa, casa, célula. Pastor, mas eu danço na igreja, eu toco, eu faço teatro na igreja, eu ensino na igreja. Não é só isso, irmãos. Deus tem uma tarefa maior para você. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. Deus chegou para os seus discípulos e falou: ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Ide e fazei discípulos. Então todos nós, além desse chamado que todo mundo tem, pastor, eu não sou evangelista. Pastor, eu não sou missionário. Pastor, eu não sou pastor. Esse negócio de profeta, mestre. Mas Deus te chamou para ganhar almas para Jesus. Deus te chamou para você ganhar almas, independente do teu chamado. Você tem a obrigação de testemunhar um Jesus Cristo Salvador onde você vive, onde você estiver. Você tem a obrigação de ser testemunha de Jesus, de ser representante, de ser embaixador, como o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 6, ele diz: pois eu sou embaixador em prisões. Eu sou embaixador mesmo preso. Eu sou embaixador mesmo na prisão. Assim como José, mesmo preso, não deixava de ser, de entender o chamado de Deus para ele. Não perdia a sua postura, não perdeu a sua postura. Mesmo sofrendo perseguição, você olha a vida de José, a Bíblia não diz que José era um profeta, que José era um pastor. A Bíblia diz que José foi o quê? Governador do Egito. Para alguém que diz aí que crente não deve entrar na política, tá? Mas José era governador do Egito. Tudo estava nas mãos dele, tudo dependia dele. Toda a liderança do Egito estava nas mãos de José. José só não mandava na casa do rei. Mas em todo o reinado era ele quem decidia o que fazer, o que deveria e o que não deveria fazer. Aí as pessoas podem até discordar que crente não deve se envolver com política. Eu, particularmente, não tenho planos nem projeto de ser político, mas não sou contra de ter representantes do Reino de Deus lá dentro do Congresso. Seja como deputado, seja como senador, seja como ministro, não sou contra. Tá? Eu acho, pelo contrário, que deve. Pena que muitos têm se contaminado, mas isso não justifica dizer que crente não deve ser político. Não é justificativa para isso. Porque alguns têm se contaminado. Os profetas antigos também, alguns se contaminaram. Os profetas atuais, alguns também estão se contaminando. Então, os crentes em si também estão se contaminando, alguns. Então, não justifica. O erro de um não justifica o erro de outro. Tá? Então, qual é a função do profeta? Qual é? Receber de Deus e passar para o povo. E alertar o povo. E ensinar o povo. Essa é a função do profeta. Irmãos, o profeta, ele é um pouco... não vou dizer um pouco. Porque o profeta que abre a boca, de qualquer forma, ele também amaldiçoa ele. E estrago. Por isso que eu falei que a gente não deve brincar com o profeta. Nós temos exemplo na Bíblia, que eu vou ler com você, e está lá no livro do profeta... segundo livro dos reis.
Segundo livro dos Reis. Aqui nós vemos um profeta antigamente existia, assim como o rei não era passado de pai para filho, de geração em geração, existia também os profetas que também eram substituídos, ou seja, que dava continuidade. Então o profeta ele formava um discípulo para ser profeta. Pastor José Maria vai estar falando sobre isso aqui, sobre a escola de profeta que existia naquela época. E eu não vou entrar em detalhes porque ele vai falar sobre isso. Creio que a partir do dia 10 do mês que vem, né? Então, aqui nós vemos um exemplo de alguém que saiu de uma escola, que foi o profeta Eliseu. Tá? Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, né, irmãos? Capítulo 2. Aqui nos mostra um profeta sucessor, né? Mas o que eu quero falar é sobre o profeta que abre a boca e causa a destruição. Depois que Elias foi levado para o céu, eu vou contar a história porque fica mais fácil de que lermos. Eles atravessaram o rio. Então, quando eles estavam indo, o profeta Elias e o profeta Eliseu, o profeta Elias pegou o seu manto e fez isso nas águas. As águas se abriram e eles passaram. Lá, Elias foi levado para o céu. Transladado, como diz. E aí, Eliseu ficou com o quê? Com a capa de Elias. Só que ele ficou do outro lado do rio. E aí, o que foi que ele fez? Pegou a capa de Elias e bateu nas águas, as águas se abriram. E ele passou. Coisa tremenda. Ele fez a mesma coisa que o seu líder fez. Só que quando ele chegou lá, tinha os jovens. E os jovens começaram a brincar com ele, chacotar com ele. E chamando ele de careca. E aí, aqui o versículo 23, irmãos. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23. Subiu dali a Betel e subindo pelo caminho, uns pequenos jovens saíram da cidade e desdenhavam, ou seja, chacotavam dele e diziam: sobe, Cal, sobe, Cal, sobe, careca, vai, careca. E aí, irmãos, deixou o profeta irritado. O profeta também é gente, então não mexe, não futuca. Futuca, cutuca, seja o que for. Versículo 24. Voltando-se para trás de si, os viu e os amaldiçoou em nome de Deus. E saíram 2 ursas da floresta e despedaçaram 42 pequenos deles. Vocês entenderam? Ele amaldiçoou aqueles jovens. E ao amaldiçoar, veio os 2 ursos e mataram aqueles jovens. 42 jovens.
Entende? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Se ele não fosse profeta, não teria acontecido nada. Por isso que nós também precisamos ter responsabilidade. Porque não é porque você é profeta que você acha que você deve fazer o que você quer. Porque a vida do profeta, irmãos, diz respeito a ele e Deus. É problema dele e Deus. Você acha justo isso aqui? Você acha justo? Você vai dizer, que loucura, misericórdia. Que é isso? Se eu fosse contar outros acontecimentos de profetas na Bíblia, eu ficaria aqui o dia todo. Ficaria aqui o dia todo. Eu nem posso falar tanto, porque eu também entendo de hierarquia. E os profetas, eles, a nível de hierarquia, estão acima de mim, então eu não posso falar tanto mal deles. Ou seja, falar do mal que eles causaram ou podem causar. Eu tenho até preocupação em falar sobre isso. Porque eu sei que o vídeo vai para o YouTube e alguns terão acesso a esse vídeo. Então, assim, vida de profeta é dele e Deus. Mas a gente, como nós acabamos de ver aqui, se ele também falar o que Deus não mandou, ele também vai pagar o preço. A Bíblia nos fala de um profeta que sofreu um pouco pela verdade que ele teve que falar também, que foi o profeta Micaías. Tá? Esse profeta ele viveu um momento também assim bem complicado, né, com o reinado de Acabe, né, e com o reinado do profeta ou do rei Josafá. E já falamos muito sobre ele aqui. Por quê? Acabe se uniu com Josafá. Josafá servia a Deus, Acabe não. Todos vocês conhecem a história. Deus não queria aquela união, aquela sociedade de Acabe com Josafá. Deus não queria. Mas eles se uniram. E aí? Eles consultaram os profetas para ver se era da vontade de Deus que eles fossem para a guerra. E aí os profetas de Acabe falaram, pode ir, meu rei. Pode ficar tranquilo, meu rei, porque vai dar tudo certo. Está no primeiro livro, irmãos, dos reis. Tá? Primeiro livro dos reis, no capítulo 22. Abre comigo. Capítulo 22. Aqui está a profecia de Micaías contra Acabe. O rei juntou 400 profetas, que está no versículo 6, e esses profetas profetizaram que Acabe poderia ir para a guerra, que ele ia ganhar a guerra com Josafá. E aí Deus fez o quê? Deus permitiu que um espírito mentiroso mentisse através da boca de todos aqueles profetas para dizer que era para Acabe ir para a guerra. Josafá entendia o que é que Deus queria para a vida dele. Josafá chegou e falou, ô rei, Acabe, não tem outros profetas. Olha, depois de consultar 400, Josafá ainda estava em dúvida. Não tem mais profetas por aí, não?
E aí vem a palavra. Ah, tem um profeta aí, é Micaías. Mas esse cara só profetiza contra mim. Aí falaram, não, mas traz ele. Josafá falou, olha, vamos permitir, vamos, traz ele para ver o que ele diz. E aí quando Micaías chegou, e eles perguntaram para Micaías se eles deveriam ir para a guerra, Micaías falou assim, se Acabe voltar vivo dessa guerra, Deus não falou por mim. Aí se levantou um profeta, versículo 24, olha comigo. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Entende? Por onde passou o Espírito do Senhor que falou contigo e não falou com todos nós aqui, 400? E aí o rei falou o quê? Bota esse cara na prisão aí, deixa ele preso aí. Respondeu Micaías, versículo 25. Eis que tu verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e leva-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diz-lhe, coloca este homem no cárcere e sustenta ele com pão, ainda bem, né? Com pão da angústia e com a água da amargura, até que eu volte em paz. Ainda bem que não matou. É. Aí o versículo 28, Micaías bate o martelo. Replicou Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Aqui ele bateu o martelo. Se tu voltar vivo, Acabe. O Senhor não falou por mim. Eu não sou profeta. Eu não sou profeta e todos esses 400 aí são profeta de verdade. E assim foi. E todos vocês sabem da história. A partir do versículo 29, que eu não vou ler, Acabe foi para a guerra e a flecha entrou em um espaçozinho da armadura de Acabe e matou Acabe. Ah. Mas o profeta não temeu diante de 400. Pense aí. Profeta é assim. Profeta não se vende. Independente dele estar prestes a morrer ou não, ele não se vende. Ele fala o que Deus mandou e acontece. Tá? E acontece mesmo. É um chamado diferente. Eu vejo o chamado profético diferente de todos os outros. Porque muitos. Tem profeta, irmão. A maioria dos profetas não são carinhosos. Pastor, sim. Pastor é aquele que vai buscar, deixa 100 ovelhas e vai buscar uma. Esse é o pastor. O bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Pastor. Profeta não. Profeta não é assim. Profeta ele vem, detona a sua vida e não está nem aí. Vai embora. É. Ele vem, fala o que Deus mandou, profetiza, você chora, você esperneia e ele vai embora e o problema é seu. É você gritando, chorando e ele tá nem aí. Tô sentindo nada. Pastor não.
Pastor fala uma palavra dura, o irmão chora, ele já vem, já dá o ombro, né? Ele alisa, ele aconselha, ele acaricia. Profeta, não. Profeta, você tem uma ferida? Ele chega com pimenta e joga dentro. Ele não bota anestésico, ele bota pimenta, né? Ele bota pimenta. Se profeta cura alguém, são poucos que cura com anestesia. A maioria cura é com o antigo mestiolate. Lembra do antigo mestiolate, aquele que ardia? Os de hoje não arde. Então, entende a diferença? Só que independente de ser profeta, grosso, ignorante ou não, fica longe dele. É só uma brincadeira, tá, irmão? Longe no sentido de não futucar. Não futuca. Não cutuca. Porque vai ter problema. Nós acabamos de ver aqui a história de Eliseu. Simplesmente ser chamado de careca, matar 45 jovens. Isso não é brincadeira. Nos dias de hoje, o que seria? Tá? O dom de profecia, irmãos. O dom de profetizar.